Voltei. As noções gerais de controle de constitucionalidade barra inconstitucionalidade. Né? Aula gravada do dia 10/5. Vai ser só um resumão mesmo, que daí mais aprofundado é só pra assistir a aula de Ana Priscila, porque eu vou fazer só o resumão dela mesmo, pra prova. Vamos lá. Pirâmide, né, que a gente já conhece, a pirâmide de Kelsen. Deixa eu crescê-la. Abaixo da Constituição estão todas as outras regras, porque elas são infraconstitucionais. Todas devem respeitar quem? Exatamente, a Constituição Federal de 88. Isso a gente já tá cansado de saber, né? Que aí nós temos abaixo dela as emendas constitucionais, tratados e convenções, né? Que normalmente, dependendo das regras dos tratados e convenções, eles são adotados como emendas à Constituição porque tratam de direitos humanos. Mas aí eu vou explicar melhor mais abaixo. Lei ordinária, complementar, lei delegada, medida provisória, direito legislativo, resoluções e fontes secundárias. A emenda constitucional ou qualquer outra lei que violem a Constituição serão barradas, tendo em vista que ela é suprema. Quem é suprema? Nossa Constituição. Tudo deve respeitá-la e os assuntos serão controlados pelos controles de constitucionalidade, que são divididos num modelo difuso e concentrado, que daí a gente vai destrinchar as noções de cada um e as competências. A Ana Priscila não nos deu ainda na última aula. Ela terminou a aula que foi gravada sobre explicando melhor o que é o controle de constitucionalidade difuso e concentrado. Então vamos lá. Quais são os artigos que ela manda a gente grifar, né? Anotar direitinho no VAD para prova. Artigo 102. Competência do Supremo para julgar as ações de constitucionalidade. 103, que é o rol de legitimidade misericórdia, que pode propor as ações no STF. 103A, a súmula vinculante. Artigo 948 a 950 do CPC. A Lei 9868 de 99, que fala sobre a ADIM, ADC e ADO. E a Lei 9882 de 99 também, que fala sobre a DPF. Para o controle de constitucionalidade, existe um bloco que deve ser respeitado. Caso haja violação de um dos 3 pontos desse bloco, serão inconstitucionais. Eu ia fazer um quadrado, né? Como é que faz um quadrado? Mas nós temos 3 linhas que compõem, né, o bloco. É como se o bloco que ela mostrou em aula fosse aquele cubo mágico. O cubo mágico não tem 3 bichinhos que você... Então, são como se fosse um bloco dividido em 3. 3. O texto constitucional, princípios implícitos ou explícitos na CF e tratados e convenções internacionais dos direitos humanos reconhecidos como status de emenda constitucional, que é aquilo que eu já disse. Quando falar sobre direitos humanos que forem considerados como emenda constitucional, serão, né, terão aquele quesinho de respeito. Porque, teoricamente, né, querendo ou não, eles foram agregados à Constituição. Então, caso viole algum desses 3 pontos, ele será uma norma, uma lei, qualquer coisa será inconstitucional. O Brasil adota o controle de constitucionalidade misto, possuindo 2 espécies: o preventivo e o repressivo. Assim como a gente já viu no HC, enfim, nos remédios constitucionais, preventivo antes de acontecer e repressivo depois que acontece.
Então, como é que vai ser no controle de constitucionalidade? O preventivo normalmente não acontece. Por quê? Porque às vezes o povo tá querendo aprovar uma lei com aquele quê de só mostrar poder, sabe? Eles sabem que é inconstitucional, mas porque vão alcançar, talvez, algum quê de. É, algum quê de aprovação do público que não conhece as normas direito, que não sabe o que eles estão fazendo, em tese, porque às vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, né? Então eles passam pra frente para que, tipo, ai, se barrar, não fui eu. Então, normalmente esse preventivo não acontece, mas como ele funcionaria, né? Ele é utilizado quando a lei está na fase inicial, ou seja, ela está sendo elaborada. A norma está em discussão no Senado ou na Câmara de Deputados. Acontece duas formas: dentro do Congresso Nacional, quando ela está em discussão no Congresso Nacional, nas casas legislativas da Câmara ou do Senado, ou pelo presidente da República, que é pelo poder de veto jurídico na sanção. Que daí esse veto jurídico feito pelo Poder Executivo pode ser de cunho político também com interesse, tipo, não fui eu que barrei, ou jurídico, que é a fazer o certo. Eu sei que é inconstitucional, então eu veto a lei, veto o decreto, não, a lei e a norma. Lei e norma não é a mesma coisa. Enfim. Ou pelo Congresso Nacional, que é controlado pelo CCJ, ou seja, a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que também não barra pelo cunho político, ou seja, quando há interesse, que é aquilo que eu disse a vocês. Eu não vou barrar porque não vai ser eu, vai ser outra pessoa, entendeu, né? Eu tentei, eu fiz o que eu pude, mas vieram e barraram, vocês entendem? E nós temos o modelo repressivo, que é feito pelo Poder Judiciário. A norma já foi elaborada, já foi sancionada, ela já está em vigor, mas entra alguém, viu lá, percebeu que ela é inconstitucional e entrou com um processo para barrar a lei, para que ela saia de vigor, né? Que ela deixe de produzir efeitos. Aí, nós temos o exemplo, né? Um deputado, ou uma deputada, um senador ou uma senadora, apresenta um projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser distribuído para as comissões, que a gente já aprendeu lá no terceiro período, enfim, períodos passados, das comissões, que são previamente estabelecidas e que têm relação direta com o tema. São as comissões de mérito, denominadas de comissões de mérito, e são 3 comissões normalmente. A comissão faz a análise do conteúdo, dizendo concordar ou não, se acha constitucional ou inconstitucional, se acha que vai dar certo, se não, se concorda ou não com aquilo. E acontece isso, em 3 comissões. Essa análise acontece nas 3, e o relator vai lá e diz o que as comissões acharam. Vai para o CCJ, que é o controle. Não. A Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que verifica a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma e de forma preventiva, barra ou não. Se o CCJ disser é inconstitucional, a norma morre ali, o processo morre ali, para de tramitar. Mas se o CCJ diz que o projeto é constitucional, continua tramitando e pode ser barrado na forma ainda preventiva, caso o presidente dê o veto, ou apenas de forma repressiva, que é depois dela estar em vigor. Normalmente, o projeto de lei é aprovado nas comissões e no CCJ. Quando ele é aprovado nos dois, ele não vai para o plenário, apenas para a próxima casa. Por exemplo, está na comissão lá do Senado. As 3 comissões aprovaram, o CCJ viu, disse que era constitucional. Aí, não precisa ir para o plenário, porque as comissões já aprovaram. Agora, se 2 das comissões disseram que não aprovavam, uma disse que aprovava, o CCJ disse que era constitucional, então, como há uma divergência ali,
ainda eles colocam tudo para o plenário e não só para essas três comissões avaliarem, vai para o plenário. Plenário, Congresso Nacional, com as duas casas legislativas, né? Pronto. Aí o controle preventivo, em regra, é feito pela Câmara, pelo Senado ou pelo Presidente da República, que é como eu já expliquei para vocês. Que eles julgam lá, né? Decidem, e caso algo aconteça, o presidente diga, não, aqui é inconstitucional, e ele veta, ou os próprios da Câmara e do Senado que dizem que não, que é inconstitucional. E, excepcionalmente, o Congresso Nacional pode fazer o controle repressivo em duas circunstâncias. De acordo com o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que é a competência do Congresso, quando ele aprova um projeto de lei ordinário ou complementar, ela é sancionada e entra em vigência. E o presidente faz um decreto, vai regulamentar a norma. Esse decreto não pode trazer um novo assunto, nada que não esteja presente na lei. Para que aí Ana Priscila foi nos ensinou, né, apresentou pra gente o que era um decreto. O decreto vem regulamentar a lei, a norma, né, a lei. O que ela faz? Traz pontos que devem ser mais esclarecidos. Por exemplo, como vai acontecer, onde vai acontecer tal, o que está estabelecido ali na norma. Como vai ser operado aquela lei, né? Aí, o presidente faz um decreto que vai regulamentar a norma, não apresentando novo assunto. E caso apresente, o Congresso Nacional vai sustar, ou seja, suspender aquele decreto. E o artigo 62 da CF, que é urgência e relevância. Aí nós temos medida provisória, que é feita pelo presidente da República, é um ato que tem força de lei. Feita e editada, entrando em vigor imediatamente, ou seja, a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial. Mas precisa ser aprovada no Congresso, que caso eles aprovem, ela vira lei. Ela precisa ser aprovada para virar lei, né? É enviada para o presidente das casas logo após ser feita. Se este suspender, devolvendo-a, significa dizer que é um controle repressivo. Ou seja, suspendeu, sustou a norma, suspendeu, controle repressivo. Depois de que ela já estava em vigor, porque ela lembra que ela entrou em vigor a partir do momento que ela foi publicada. Pois bem, se suspende, acabou os efeitos da lei. Eu já expliquei o que é um decreto que o presidente faz em relação às leis. Vamos lá. Quem faz o Poder Judiciário faz um controle repressivo. O Executivo, que é o presidente da República, pode fazer um preventivo, quando ele vai lá e faz o veto jurídico. O Poder Judiciário faz um controle repressivo. A exceção. A única forma do Poder Judiciário exercer um poder preventivo, porque em regra ele faz o controle repressivo, a única forma dele fazer um preventivo é no caso de uma norma que esteja sendo discutida no Congresso Nacional. Ou seja, quando for uma PEC, apenas quando for uma PEC. Se uma PEC estiver em discussão no Congresso Nacional. O Poder Judiciário exerce o poder preventivo no caso de uma norma que esteja sendo julgada no Congresso Nacional. PEC. Uma PEC. E quando o senador ou deputado propor um mandato de segurança no... Calma, estão me ligando. Calma, me perdi. Me ligaram, calma. Continuando, né? Só pode ser julgado... Vamos lá, recuperar o raciocínio. O Poder Executivo pode fazer o controle preventivo na sanção do presidente. Ok, até aí. O Judiciário, normalmente, em regra, ele vai fazer o repressivo, ou seja, depois que a norma já está vigente. Porém, há uma exceção de quando ele pode fazer o controle preventivo. Quando é que ele pode fazer um controle preventivo? Quando estiver sendo julgada uma PEC que
Aí eu vou ler a explicação, né? A única forma do poder judiciário exercer o poder preventivo, porque lembrando, em regra, ele faz o repressivo, é no caso de estar sendo julgada uma PEC no Congresso Nacional. Um senador ou um deputado propõe um mandato de segurança no STF com o objetivo de suspender a votação por inconstitucionalidade, sendo possível em PEC, só sendo possível em PEC, onde viola a cláusula pétrea e se por mandato de segurança pelo senador ou deputado. Ou seja, a única possibilidade do STF fazer um controle de constitucionalidade preventivo é no caso de PEC, que viole uma cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas? São as presentes no artigo 60, parágrafo 4º. Se nós tivermos uma PEC que viole algo do artigo 60, parágrafo 4º, o senador ou deputado pode propor um mandato de segurança para suspender a votação dessa PEC por inconstitucionalidade, que daí, como estaria no planejamento, seria um poder judiciário intervindo no formato de elaboração da norma, que seria preventivo. Acho que deu para entender, né? Apesar do meu bug, minha gente, me desculpe, mas eu acho que deu para entender. Porque eu tinha perdido a linha do raciocínio por causa da ligação, mas vai dar certo. Aí, para finalizar, o Brasil adota de forma mista o sistema de controle da constitucionalidade, o difuso e o concentrado. O difuso é quando é um caso concreto, mas que por algum motivo eu vou ter que analisar uma inconstitucionalidade de alguma coisa. Vamos lá. Nós temos um caso concreto que atinge um indivíduo e que pode ser feita com qualquer ação, qualquer área de direito e por qualquer tribunal. E o objetivo da ação não é constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O objetivo da ação é algum pedido, um bem da vida, que pode também ser em qualquer instância. Passa pelo debate de inconstitucionalidade para chegar no pedido principal. E que, em regra, o objetivo do controle é entre as partes do processo. Na aula, Ana Priscila dá o exemplo de um HC, que a pessoa estava com 2 gramas de maconha, foi pego, deu tráfico de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas, se eu não me engano. Aí, o advogado vai propor um HC e, para pedir o relaxamento da prisão, ele diz que o artigo é inconstitucional por não diferenciar usuário de traficante. Se para relaxar a prisão eu preciso julgar uma constitucionalidade ou uma inconstitucionalidade de algo, ele é um difuso, porque vai teoricamente afetar uma pessoa, né, para relaxar a prisão daquela pessoa, mas que vai passar por aquele processo de ser constitucional ou inconstitucional aquela prisão, ok? E vai afetar especialmente a pessoa do caso concreto. E o concentrado, que é a via de ação, é algo abstrato, que não tem um pedido, não envolve apenas uma pessoa e que é para ser geral. Por exemplo, e é no STF, né, que é um ADI, ADPF, ADC ou ADIM por omissão, que é proposta no STF com objetivo constitucional ou inconstitucional, que é discutir a lei. Por exemplo, aí ela também continuou com o mesmo exemplo. Ao invés de ter uma pessoa, um caso concreto, que foi presa com 2 gramas de cocaína, de maconha, enfim, que não diferencia a lei, artigo 28, não diferencia o consumidor, né, quem só quer dar uma tragadinha, do traficante, então poderiam propor ações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né, por meio de um ADI, que ela também tem esse exemplo, né, que era por um ADI, ação direta de inconstitucionalidade, para discutir a lei que está em vigência, e neste caso exposto o artigo 28, que daí seria, por exemplo, para
distinguir o usuário do traficante. Então, no concentrado é para discutir a lei, para dizer se ela é constitucional ou inconstitucional. No exemplo, para dizer, por exemplo, fazer com que o artigo diferencie quem é, fazer uma emenda no artigo, né? Para fazer com que ele diferencie o traficante do usuário. E no difuso, afetaria a pessoa que relaxaria sua prisão e que, para isso, passaria por uma inconstitucionalidade também não diferenciar. Mas no concentrado, como ele está discutindo a lei, né, dizendo que aquilo pode ser inconstitucional por causa desse daquilo, essa lei, se mudada, vai ter efeito erga omnes, porque ela afetaria toda a sociedade. A partir daí, de que ela fosse mudada ou de algum modo ela não fosse mais utilizada do jeito que ela é hoje, afetaria a sociedade. Todo mundo deveria cumprir a decisão do STF. Porque, por exemplo, chega lá, diz que realmente é inconstitucional, e exemplo, até 5 gramas é uso, a partir disso é tráfico. Ou seja, a partir daí, quem tivesse até 5 gramas seria considerado um usuário, a partir de 5 gramas, um traficante. Ou seja, afetaria todo o sistema, entendeu? Todo mundo deveria seguir essa norma. E tem efeito ex-tunc, que retroage à origem, em regra, e a análise da norma apenas pelo STF. Pois bem, galerinha, espero que tenha ficado claro as noções, apesar do meu bug, mas eu creio que tenha dado para entender como acontece o controle de constitucionalidade e quais são os 2 pontos principais. Que nós temos o repressivo e nós temos o preventivo, que é nas 2 formas que acontece, e difuso e concentrado, que também são as 2 formas que acontecem, né? Aí, como eu já expliquei certinho, de acordo com que ela for dando mais aulas explicando mais, eu volto a publicar referente a esse tema. Mas, pelas minhas contas, né, pelas aulas que eu assisti, só temos essas 2 pra prova, né, até agora. Fora o negócio do ministro lá. Cheirinho. Até o próximo.